Posse de Fachin tem gestos de amizade, ausência de São Paulo e defesa do Supremo Tribunal Federal. Tem um monte de matéria, tá? Que você pode ler. Barroso herda Lava Jato e acervo de Fachin e passa a integrar a segunda turma. Análise, discurso da posse de Fachin frisou a importância da democracia. Aí tem mais roupagens aqui. Valdemar Costa Neto espera que Fachin suspenda a ação de Bolsonaro, mas a chance é remota. Só que no meio disso tudo, você tem uma cerimônia de posse, um novo ministro do Supremo Tribunal Federal chegando para uma gestão, é um biênio, né, pelos próximos 2 anos, o vice é Alexandre de Moraes. Enquanto governadores prestigiam posse de Fachin, Tarcísio visita Bolsonaro. Ô, Theo, isso aqui é uma grande coincidência, tipo assim, Tarcísio só podia na segunda-feira e por coincidência segunda-feira era a posse do Fachin, aí teve de fazer uma escolha. Ou tem um recado aí, ó, eu estou aqui do lado, na verdade, daquilo que eu acredito e não do Supremo Tribunal Federal. Como é que você enxerga isso e o que você ouviu sobre isso? Vamos lá, bom dia, bom dia. Elisa, bom dia, Clarissa, ótimo dia para quem acompanha a gente. De fato, foi marcada, a posse já estava marcada há muito tempo, mas foi marcada essa visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro no meio do caminho. Foi autorizado, inclusive, pelo ministro Alexandre de Moraes, que ontem tomou posse como vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Fato é que essa visita é autorizada pelo ministro Alexandre, porque ele é relator do inquérito no qual o ex-presidente foi preso. Então foi no âmbito dessa investigação que ele foi preso e aí, por conta disso, quem vai visitar o Bolsonaro tem que pedir autorização para o ministro Alexandre e ele marca uma agenda, um calendário e organiza quem que vai visitar em qual margem de horário. Quem diria? Então, Moraes virou secretário da agenda das visitas. Tem isso também. Mas com exceção da família, muito restrita. A família tem uma liberdade, né? Mas a família e a equipe médica do ex-presidente não precisa passar por esse de autorização. A exceção, obviamente, do Eduardo Bolsonaro, está no exterior, eles são investigados no mesmo caso, então ele não pode manter contato com o pai dele. Fato é que havia esse encontro previsto, mas havia uma margem de horário em que o governador poderia visitar o ex-presidente. Ao mesmo tempo, ele poderia ter passado na cerimônia de posse dos 2 ministros na presidência e vice-presidência do Supremo. Fato é que ele preteriu a cerimônia de posse para participar dessa visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. É a primeira visita do governador ao ex-presidente desde que ele foi condenado pelo Supremo a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Então, o governador estava a poucos quilômetros da sede do Supremo Tribunal Federal e a ausência dele, obviamente, foi sentida. Um monte de governadores esteve presente, inclusive governadores que sinalizam interesse em disputar as eleições no ano que vem. Tinha Eduardo Leite, tinha um representante do Ratinho Júnior, ele mesmo não estava presente, mas tinha o Romeu Zema, tinha o Ronaldo Caiado, enfim. Tinha, inclusive, governadores do Partido Liberal. Pré-candidatos já fazendo a social, né, Theo? E aí, qual que é o lance? O Tarcísio, inclusive, mencionou que não vai disputar a eleição a presidente da República, vai disputar a reeleição ao governo do estado de São Paulo. O que aconteceu recentemente? Você mencionou, inclusive, a Clarissa mencionou, inclusive, há pouco, aquele discurso dele na Avenida Paulista, em que, entre outras coisas, ele condenou o que ele chamou de tirania do ministro Alexandre de Moraes, disse que precisava acabar. O Tarcísio é um dos grandes interlocutores do bolsonarismo com o Supremo. Ele é um grande interlocutor do ex-presidente Jair Bolsonaro com o ministro Alexandre de Moraes. Sempre fez essa ponte, porque ele se dava bem com o Supremo Tribunal Federal. Era visto como uma figura da direita moderada, que mantinha diálogo com os ministros do Supremo, tinha uma articulação política boa. Isso muda a partir do 7 de setembro. Houve uma resposta, inclusive, dura do ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo, dizendo que o que o Brasil não aguenta mais são tentativas de golpe, diante do discurso mais inflamado do governador do estado de São Paulo, que foi um aceno direto ao bolsonarismo aqui na Avenida Paulista, defendendo uma anistia a Bolsonaro e criticando a atuação de ministros do Supremo e fazendo essa referência à ditadura da toga. Gilmar diz que não existe isso e que o Brasil está cansado mesmo, não é de um ativismo judicial, mas sim de tentativas de golpe com relação ao que aconteceu no final do governo de Bolsonaro, confirmado pelo Supremo. Fato é que, depois daquele desgaste institucional, Tarcísio não participou da cerimônia de posse de Fachin e de Alexandre de Moraes na presidência e vice-presidência do Supremo. Nem mandou um representante.
diferentemente, por exemplo, do Ratinho Júnior, que mandou um outro representante do governo, o vice-governador, para representá-lo durante a cerimônia. Isso, obviamente, traz um desgaste, a ausência em um evento como esse. Carrega uma mensagem, né, Theo? Você não mandar nem o representante? Estando a poucos quilômetros de lá, não é que ele não viajou para a capital federal. Fato é que não é porque um candidato, um governador, um político não vai disputar uma eleição a um cargo maior, que ele não vai manter uma boa relação, por exemplo, com o Supremo Tribunal Federal institucional. Digo isso porque câmera corporal em uniformes da Polícia Militar, discussão sobre escolas cívico-militares, para pegar aqui 2 exemplos que interessaram muito ao governo do estado de São Paulo, que estão em tramitação lá no Supremo Tribunal Federal. Para além disso, royalties de petróleo no Rio de Janeiro. Cláudio Castro estava lá. Dívida de estados, Romeu Zema estava lá. Então, são questões que dizem respeito a interesses do Estado, que tramitam no Supremo Tribunal Federal e que também tem uma relação institucional que precisa ser mantida a despeito de discordâncias políticas, discordâncias ideológicas. E então, vamos ver qual que vai ser a consequência dessa ausência nas relações. Uma relação que esfriou por conta das manifestações do 7 de setembro, da postura dele com relação aos ministros do Supremo, com quem ele mantinha uma boa relação, e agora essa ausência na cerimônia de posse.